É uma honra para nós recebermos na igreja da Asa Norte o pastor Manolo, que é apaixonadíssimo por pequenos grupos. A igreja do Sobradinho, hoje, ela não sabe falar de outra coisa. Ele saiu de lá, mas a igreja continuou apaixonadíssima por pequenos grupos. Os irmãos respiram, vibram e crescem através dos pequenos grupos. O pastor Manolo, ele é o nosso responsável por todo o ministério de evangelismo na área de pequenos grupos da APLAC, da Associação Planalto Central. E para nós é uma grande alegria tê-lo aqui conosco, pastor. Queria apresentar você para a igreja já te conhece. É uma grande alegria, e que a igreja se torne sua nesse momento, para você pastorear e trazer a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor Tony. Feliz sábado. É bom estar nesse lugar. A gente sempre se sente muito honrado diante de Deus em poder adorá-lo coletivamente num sábado pela manhã, unindo a nossa experiência, a nossa vontade, o nosso louvor com outros irmãos que partilham da mesma fé que a gente. Eu fiquei ali assentado, admirando aí todo esse movimento. Este sábado é um marco na caminhada da igreja, porque de alguma maneira acaba transbordando para aqueles que ainda não estão envolvidos o que tem acontecido fora dos limites desse prédio, em horários alternativos, nas casas, num contexto mais informal, e como alguns têm adquirido uma experiência com Jesus Cristo através do compartilhar do seu cristianismo com outros da mesma fé. A Associação Planalto Central, ela tem incentivado, e essa tem sido uma marca da igreja nesse território, e os nossos olhos se voltaram há cerca de 2 ou 3 anos atrás para algumas igrejas que são referência em muitas coisas na associação, e nós sonhamos que algumas dessas igrejas pudessem viver uma experiência como a que vocês já começam a viver. Há cerca de 5 ou 6 semanas eu estive na igreja na Asa Sul, e a igreja central, que é a igreja mãe, que muitos de vocês saíram de lá para fundar essa congregação, ela também tem vivido uma experiência significativa. O Adson acabou me dizendo ali atrás que passou um dado incompleto. Na realidade vocês chegaram a 22 grupos aqui. Você imagina que a igreja central, a igreja da Asa Sul, já está perto dos 50 grupos, e eles esse ano estão colecionando uma série de histórias e testemunhos de vidas que estão sendo alcançadas. Vocês têm desafios extraordinários aqui por conta da geografia, do acesso aos lares, às casas das pessoas, e parte daquilo que está sob a responsabilidade da igreja da Asa Norte, quando nós olhamos, passando pelas ruas, nos bairros, nas quadras, são desafios quase que intransponíveis. Essa tem sido uma ferramenta muito poderosa para a gente alcançar as pessoas na privacidade delas, na intimidade delas, e nós temos agradecido muito ao Senhor por termos presenciado essas histórias. Mas nessa manhã, ainda que você já tenha sido atingido por parte do movimento que está acontecendo aqui, eu imagino que você também tenha vindo com fome e sede da palavra de Deus. E eu não vou me propor a fazer relatórios e nem promoções, porque se você for parecido comigo, no sábado pela manhã, quando a gente vem à igreja, a gente quer ouvir a palavra de Deus. E haverá sim uma conexão com esse movimento aqui, mas eu queria estimular você a abrir as Sagradas Escrituras nessa hora, esperando que aqueles que vieram sobre os efeitos nocivos de um mundo cheio de pecado possam encontrar alívio para a alma nesses próximos minutos, e aqueles que estão conformados demais com essa vida, quem sabe não almejando tão ardentemente o retorno de Jesus, que a mesma palavra possa agitá-los em seus lugares, fazendo com que tomem uma decisão acertada para a sua jornada cristã. Nós vamos começar no Salmo 106. 2 versos vão servir como um start aqui para nós, como um pano de fundo,
e depois vamos ao texto central propriamente dito. Salmo 106. Todo este salmo é uma recapitulação daquilo que Deus é, e como o povo, o seu povo, chamado pelo seu nome, reagiu diante de suas bênçãos, diante de sua mão poderosa. O Salmo 106 nos faz corar de vergonha, porque mesmo diante da graça de Deus e de sua bondade, como o povo de Israel manifestou ingratidão e rebeldia. É possível que alguns de nós, num lapso de honestidade, ao lermos o Salmo 106, e se fizéssemos as devidas conexões, poderíamos também entender que aqui é retratado parte da nossa experiência. Se fosse dado a você condições de assumir esse lugar aqui à frente, tomar o microfone para você recapitular aquilo que Deus fez em sua vida, todas as intervenções divinas, todas as vezes que Ele abençoou você, todas as vezes que Ele livrou você, todas as vezes que Ele instruiu você, é possível que você fizesse ou pudesse fazer uma grande lista. E se você e a gente desse garantia de privacidade, se isso ficasse apenas entre nós, se você também tivesse condições de fazer uma lista de todas as vezes em que você foi rebelde ou ingrato, é possível que a gente encontrasse um grande paralelo com o que está relatado aqui no Salmo 106. Ok? Eu imagino que você já deva ter encontrado aí a passagem. Eu vou pedir para você inclinar sua cabeça mais uma vez. Amantíssimo Deus e Pai Celestial, que honra nossa estarmos diante de Tua face, que honra nossa entendermos que o Senhor se comunica através do texto sagrado. Os Teus filhos, os Teus adoradores estão diante do Senhor agora, e eles chegaram aqui e são muito diferentes entre si. Alguns durante essa semana ficaram desalentados, alguns duvidaram do Teu cuidado, alguns reclamaram, inclusive, sendo honestos com o Senhor, porque passaram por coisas extremamente desagradáveis e vêm com o coração pesado aqui. Quem sabe até vítimas da rotina, vieram à igreja mais uma vez, como se fosse mais uma vez. Por favor, Pai, alcance estes, a fim de que fique muito claro e muito evidente através do Senhor agora, que o Senhor se importa, e tudo aquilo que diz respeito ao nosso interesse, ao nosso bem-estar, atrai o Teu interesse imediatamente. Outros, quem sabe, colecionaram vitórias, vieram com o coração agradecido, vieram com o coração cheio de amor e devoção ao Senhor, porque receberam uma grande bênção. Como, Pai, um único mensageiro, uma única mensagem pode alcançar pessoas em diferentes estados, somente pelo Teu Espírito. Então agora eu rogo, por favor, Pai, que o Teu Santo Espírito faça as devidas adaptações e que a mensagem chegue a cada pessoa adaptada à sua necessidade, a fim de que o Senhor cumpra o Seu propósito na vida de cada um de nós. Até mesmo eu, que sei o que vou dizer, que escrevi o que vou dizer, que o Senhor me surpreenda a mim uma vez mais, tocando em meu coração, a fim de que eu possa sair aqui inundado com a Tua presença e com a Tua bênção. Ouve nossa oração, Senhor. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Verso 13. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. O verso 13 faz a transição entre uma introdução da graça de Deus e da infidelidade do povo de Israel. Inclusive, queria deixar isso como lição de casa. Se você puder ler este salmo completo depois, hoje no período da tarde, a fim de conseguir ainda meditar sobre os efeitos da mensagem dessa manhã, eu digo a você que vai te servir, vai ser muito útil. O que faz a transição aqui, segundo o salmista, é o esquecimento daquilo que Deus fez. Quando nós nos esquecemos daquilo que Deus fez, nós corremos um grande risco de esquecer quem Ele é. Recapitular a vida, não apenas dos heróis do passado, não apenas dos gigantes da fé, recapitular a história bíblica, irmos ao texto sagrado,
pode garantir a cada um de nós o fortalecimento para a nossa jornada cristã. Mas eu digo a você que não somente recapitular a história desses gigantes do passado, mas recapitular a tua própria história, pode fazer com que você avance com mais fé e com mais determinação, porque Deus já te deu evidências de que Ele está no controle da tua vida. Se esquecer daquilo que Deus fez, é correr o risco de esquecer quem Ele é. Por isso o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, eu vou pedir para você ir até lá, ele sugere aqui neste capítulo, que nós deveríamos aprender com a história passada. Ele sugere que nós deveríamos aprender com o exemplo de Israel. Numa de suas cartas, tradicionalmente acredita-se que houveram 4 cartas à igreja de Corinto. Na primeira delas, ele faz aqui uma breve recapitulação. Eu queria que você marcasse essa página, nós vamos sair dela, depois nós vamos voltar. Mas observe versos 11, 12 e 13. Capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, diz assim: estas coisas, referindo-se a Israel, lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio, e esse texto é muito conhecido, tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ele faz um apelo: olha para o passado, observe a história, estude o que aconteceu, perceba como o povo agiu e como Deus reagiu, perceba como Deus agiu e o povo reagiu, e assim você aprenderá. Ele está dizendo, exemplo nosso, especialmente para aqueles que vivem perto do fim de todas as coisas. Esse é um apelo das Sagradas Escrituras. Pois bem, segure essa página aí, mas eu vou pedir para você sair daqui de novo. Êxodo capítulo 17, Paulo faz um apelo: observe o passado, preste atenção na história. Pois bem, eu queria que você reparasse num episódio específico do povo de Israel, ocorrido em sua peregrinação, ao saírem do Egito a caminho de Canaã. Aperte os seus cintos, porque isso pode ter mais a ver com você do que até aqui você supunha. Êxodo capítulo 17, verso 6, lemos assim: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Você conhece esse episódio? Você, com não muita dificuldade, pode rememorar o que Deus fez ao resgatar seu povo do Egito com mão forte e braço poderoso. Você deve lembrar que em cada uma das pragas Deus quis mostrar a inutilidade do paganismo, como Deus quis humilhar as divindades egípcias, onde eles colocavam tanto a sua confiança, e por 400 anos, a lógica era completamente contrária à fé israelita. Por 4 séculos eles ouviram um bocado de coisa daqueles que os oprimiram. Por 4 séculos eles apelavam às circunstâncias para dizer: é lógico que a nossa fé e as nossas divindades, os nossos deuses, são mais poderosos do que o Deus de Israel. Se assim não fosse, vocês não nos serviriam. Se assim não fosse, vocês não provariam o sabor amargo do látego do capataz. É lógico que não só o povo, mas as divindades egípcias são superiores às dos israelitas, às dos hebreus. Essa era a lógica, e esse tipo de lógica nós ainda precisamos enfrentar. Isso levou alguns dos salmistas a considerar: por que todos aqueles que fazem as coisas erradas parece que prosperam, e os justos acabam sofrendo as consequências da sua justiça? Muitas vezes nós apelamos à lógica comum da vida para tentar calcular se vale a pena ou não seguir a orientação de Deus. Eu vou dizer a você, amigo, a sua fidelidade não depende das consequências. Não é você calculando se vale a pena ou não aderir à fé, aceitar a doutrina ou trilhar o caminho estreito. Não é pela lógica que você toma essa decisão, porque muitas vezes ela parece ser muito desfavorável. Nada que Deus já não tenha previsto, porque no chamado a Abraão ele já havia dito: eles ficarão e servirão a outros durante 4 gerações.
Nada fugiu do controle de Deus, mas houve um momento que no relógio de Deus ele disse: chega, eu vou intervir. E você deve lembrar como Deus fez, e como se já não bastasse, o povo de madrugada sai da terra do Egito com todas as suas posses, e ainda com um bocado de despojo, porque os egípcios, eles acabaram entregando parte do salário atrasado aos israelitas, e eles saíram com grandes riquezas pelo caminho do deserto. Mas houve um momento, não tardou, a fé do povo foi testada, e o mar diante deles, nenhuma rota de fuga para a esquerda ou direita, e um exército enfurecido atrás. Você deve lembrar que Moisés apelou: agora eu quero que vocês vejam a libertação, o livramento do Senhor, e o mar abre e o povo passa em terra seca, extraordinário. Moisés tinha feito uma tentativa 40 anos antes de fazer pela força do seu braço, e matou um soldado egípcio, e Deus num instante sepultou um exército inteiro, dizendo: deixa comigo que eu vou resolver esse negócio aqui. O povo passa para o outro lado, e meu amigo, não demorou quase nada, depois de terem visto as pragas, depois de terem visto seus primogênitos poupados, depois de terem visto o mar se abrir, não demorou muito tempo para eles dizer: será mesmo que o Senhor está no meio de nós? Eu confesso a você, me perdoe a honestidade, mas quando eu leio isso aqui, eu tenho vontade de torcer o pescoço desse povo. Eu tenho uma gana tão grande. Todas as vezes que leio, eu sucumbo a essa tentação. Mas aí eu paro um pouquinho e penso assim: será que Deus já não me deu evidências também de que eu devo confiar nele, e eu acabo incorrendo no mesmo pecado? Será que às vezes, diante dos meus dodóis, diante das minhas frustrações, das respostas negadas, diante de sonhos desfeitos, será que eu não paro e eu olho para cima dizendo assim: Senhor, onde é que o Senhor está? Olhe para o passado, olhe para a história, é o apelo. Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo dizem: olha para o passado, reveja a história. Pois bem, este foi um dia extraordinário. Deus deu uma orientação muito simples. Foi ali inclusive que Deus tinha se comunicado com Moisés antes de pedir que ele fosse ao Egito, e ele disse: você vai trazer esse povo aqui, e agora eles estão aqui em Horebe. E Moisés, usando aquele símbolo de toda a sua ineficiência e símbolo do poder de Deus, um cajado de pastor, ele fere a rocha e a água jorra abundantemente, fazendo com que toda a nação de Israel se sacie. Que cena gloriosa! Pois bem, João capítulo 7, dá uma olhadinha lá. Há um episódio relatado no Evangelho de João, interessante, é só ele, só João, é só João que relata este episódio. Por alguma razão, já velhinho, escrevendo este evangelho que visava revelar a glória de Jesus Cristo como o Deus pré-existente, aquele que tem vida original e não derivada, ele intenta no seu evangelho revelar a glória do Filho de Deus, sendo um com o Pai desde a eternidade. Por alguma razão, nem Mateus, nem Marcos e nem Lucas relatam este episódio. Verso 37, eu já pedi para você segurar 1 Coríntios 10, eu vou pedir para você segurar João 7 aqui de novo. Nós vamos voltar a 1 Coríntios 10 e depois vamos voltar a João capítulo 7. Repare, João 7 verso 37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. No livro Desejado de Todas as Nações, a serva do Senhor pinta este episódio aqui em contornos realmente muito especiais. Ela nos dá detalhes de como ocorreu esta cerimônia. Inclusive esta era uma das principais cerimônias no calendário do povo de Deus. Supunha-se que, ou esperava-se que um bom judeu fosse pelo menos a 3 vezes a Jerusalém no ano, em 3 datas específicas. Essa era uma delas.
Jesus agora já não é uma figura desconhecida, ele já causou um certo burburinho. Algumas das suas práticas, alguns dos seus milagres, alguns dos seus ensinamentos já haviam se espalhado tanto dentro do território de Israel como aqueles que viviam fora. E muitos nesse ano vieram a Jerusalém com a expectativa de encontrar o Rabi Galileu, que fazia coisas que um homem comum não podia fazer. Nesse ano, Jesus especificamente pede aos discípulos que sigam para Jerusalém, mas ele não vai com o seu time. Jesus não vai com os discípulos, ele fica para trás, ele chega atrasado na festa, ele usa um caminho não habitual, ele quer chegar em Jerusalém, na capital, sem ser percebido. E nesse momento aqui, essa cerimônia, quando Jesus proclama essas palavras, isso aconteceu no pôr do sol. O pátio do templo estava tomado de gente. Naquelas paredes de mármore branco, no templo de Jerusalém, haviam aquelas tochas que eram acesas. E dizem que era um espetáculo aos olhos, porque as chamas flamulavam, criando um reflexo naquelas paredes brancas, e tudo aquilo inspirava reverência nos presentes. O sacerdote de plantão tomava um jarro de bronze, e com água que tirava do tanque de Siloé, ele jogava agora ali num recipiente no pátio do templo. Todos os presentes sabiam que esta cerimônia era alusiva a um episódio passado, era para recapitular aquilo que Deus havia feito por seu povo. Não só as chamas que faziam alusão à nuvem que os guiara, que iluminava o caminho do povo, mas a água que era jorrada ali naquele recipiente, também alusiva ao episódio em Horebe, quando Deus sacia a sede do seu povo, fazendo da rocha jorrar água. Pois bem, nesse exato momento entra Jesus por entre aqueles presentes, por entre a multidão, e ele diz em alto e bom tom que nós acabamos de ler: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ellen White diz que nesse momento a divindade irradia de sua humanidade. A autoridade em suas palavras é tal que ninguém ousa questionar o que ele está dizendo, nem mesmo a elite religiosa presente. Jesus está atribuindo a si as prerrogativas de Jeová do Antigo Testamento. Ele está dizendo que é dele que emana o poder, e ele que havia guiado o povo no antigo Israel. Mas ninguém ousa questionar o significado de suas palavras. Fantástico isso. Segura aí nessa página e vai a 1 Coríntios capítulo 10. Olha o que Paulo fala, recapitulando parte da história. Olha o que o apóstolo Paulo fala no verso 4 do capítulo 10. Repare: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ora, o apóstolo agora coloca Jesus como sendo a rocha, como sendo a pedra. Agora volte a João capítulo 7. Me permita ler de novo os versos que lemos, e agora eu vou avançar no 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora olha João, isso é quase como um entre parênteses, isso é quase como uma nota de rodapé, isso é uma nota de explicação. Ele interrompe a narrativa para dar uma explicação aqui. Verso 39, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Repare, amigo, é numa lógica tão simples que as crianças podem compreender. João agora está dizendo que a referência de Jesus, de que quem tivesse sede fosse a ele para ser saciado. Jesus é a rocha. Nas palavras do apóstolo Paulo isso fica muito evidente, mas João trata de explicar. Ele está falando do dom que seria concedido à igreja, que não havia sido concedido ainda. Ora, como não? Em João capítulo 14, Jesus chega a dizer aos discípulos o seguinte: o Espírito que está convosco, mas estará em vós. Parece haver ali nas palavras de Jesus uma mudança na ação do Espírito. Como em outros momentos é referido, no Antigo Testamento, o Espírito Santo é quase como uma força represada,
que não foi concedida à igreja na sua intensidade, lógico, e para isso muitos fazem muita confusão sobre a natureza do Espírito Santo, sua obra, sua identidade. Muita gente faz muita confusão. A ausência de algumas coisas, a não referência de algumas coisas, faz com que alguns possam surfar na imaginação, fazendo inferências e conjecturas, e através da sua filosofia, do seu linguajar, tentando definir aqui direito o que é o Espírito Santo, o que não é o Espírito Santo. A ausência da ação poderosa do Espírito na plenitude no Antigo Testamento não indica que ele não estava nem atuando e nem presente, de que não existisse. Não. Você vê algumas referências ao Espírito Santo no Antigo Testamento. Sansão foi cheio do Espírito, Saul no início de sua carreira cheio do Espírito, Davi foi cheio do Espírito. O Espírito Santo está ali. Mas por que ele não desceu na plenitude, em profusão, antes da morte de Jesus? Porque aqui uma didática que nós precisamos da história do antigo Israel para compreender como era a estratégia e o plano de Deus para conceder esse dom à sua igreja. João escreve isso mais tarde, depois de cumprida a promessa, e ele intenta responder, e ele está falando do Espírito Santo. Lembre-se comigo em Horebe, antes da água jorrar, o que precisou acontecer? Responda para mim, antes da água jorrar, o que precisou acontecer? A rocha foi ferida. O penhor do Espírito foi Cristo, a rocha, a pedra angular. Ele precisou ser ferido para que o Senhor pudesse dispor o dom do Espírito sobre sua amada igreja. O dom do Espírito que nós não apreciamos devidamente. O dom do Espírito que causa espanto aos anjos porque nós não o buscamos diariamente. O que garantiu isso à igreja foi o fato de Jesus ter sido ferido, de sua carne ter sido rasgada. O preço do Espírito Santo sobre a igreja é o próprio sacrifício de Cristo, e Deus havia em sua didática exemplificado isso no passado do antigo Israel. Não é fantástico? Isso não deveria ser novidade para ninguém? Repare, capítulo 44 de Isaías. Ainda que as referências não sejam tão frequentes, este símbolo não deveria ter pego ninguém de surpresa. Isaías, capítulo 44. Não poderia ser mais claro esse texto, mais evidente a revelação de Deus. Repare, Isaías capítulo 44, o verso 3 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. O símbolo da água não foi uma novidade. Jesus não o empregou lá naquela cerimônia pela primeira vez. Ele apenas faz uso de algo que Deus já havia revelado antes. A água na sua plenitude é símbolo do Espírito de Deus. Eu não vou me alongar. Eu apenas gostaria de levá-lo a uma reflexão simples. Repare comigo. O cativeiro egípcio foi sempre símbolo do pecado. A libertação do cativeiro era como Deus dizendo que Ele poderia quebrar os grilhões e poderia devolver liberdade. E esse conceito de liberdade, inclusive, é quase o prefácio da lei de Deus, os 10 mandamentos. Ele introduz desse jeito. Ele está tentando revelar ao mundo que aqueles que o servem são verdadeiramente livres. E eu estou falando nessa manhã para um bocado de gente que já não está mais preso na condenação do pecado e da lei, porque aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, foram libertados do cativeiro do pecado. Estou falando para pessoas que em algum momento deixaram a vida de escravidão e passaram a caminhar em direção à terra prometida. Mas se a tua experiência for semelhante à minha, ou semelhante à do povo de Israel, nós ainda estamos aqui. Mesmo depois de termos sido encantados pela graça de Deus, mesmo depois de termos experimentado a libertação que só Ele pode dar, eu e você ainda estamos aqui. Eu e você continuamos ainda essa vida, continuamos ainda a nossa jornada. Lógico, porque a exemplo do passado, entre a libertação do cativeiro e a tomada da terra prometida, existe o quê? Existe um medonho deserto a ser enfrentado.
existe um difícil percurso a ser feito. Entre a libertação do pecado e a terra prometida, eu e você precisamos enfrentar um sol escaldante, temperaturas altíssimas em uma parte da jornada, baixíssimas em outro momento da jornada. Nós precisamos enfrentar a hostilidade, escorpiões e serpentes. Nós precisamos enfrentar a escassez de recursos. Mas muitos de nós, estranhamente, estamos tentando sair desse ponto e saímos alegres, saímos cantando. Fizemos as malas, dissemos nós estamos indo para Canaã. Mas muitos iniciaram a sua jornada até bem, acumularam alguns recursos e iniciaram, deram os primeiros passos. Mas Canaã está tão longe, a terra prometida está tão distante. E como alguns tentam fazer este vão do deserto, sem o uso dos recursos que Deus pretende dar à igreja, como alguns estão tentando sair de lá e vir para cá, sem rogar a água todos os dias. Sabe por quê? Quando você olha para o lado, nos bancos em que você ocupa aqui na igreja, você sente a falta de algumas pessoas, porque alguns deixaram a jornada e ficaram pelo caminho, porque se arriscaram a fazer esse percurso sem a água. E o que acontece com a desidratação no deserto, e se algum nutricionista estivesse aqui presente, poderia me dizer mais claramente os efeitos da desidratação, como os órgãos entram em falência, e quais são os primeiros sintomas dela. A vista fica embaçada, os lábios ressequidos, você começa a ter miragem, você começa a perder o juízo. Não são exatamente esses os sintomas daqueles que estão abandonando sua jornada e ficando pelo caminho? Lógico, porque não tem pedido água, porque não tem feito uso dos recursos que Deus providenciou à sua igreja. Ele sabia que seria difícil. Aqui, na libertação do cativeiro, Deus fez algo por nós. Mas nesse vão aqui, até chegarmos na terra prometida, Deus quer fazer algo em nós. Isso é necessário, porque nós não estamos habilitados. Temos o ticket para entrar no reino dos céus, mas não estamos habilitados para ele. É esse o trabalho do deserto. E Deus, em sua graça extraordinária, Ele usa todas essas desvantagens aqui, para que você possa chegar lá e Ele dizer a você: vem, toma, é teu, tudo isso aqui foi para você. Mas por que alguns estão desistindo no meio do caminho? Estão tentando vencer este vão sem água. Eu poderia falar do pão, mas permita-me hoje ater-me apenas a este símbolo. Você precisa hidratar, meu amigo, sua vida espiritual. Você precisa recobrar suas energias. Você precisa sair desse estado horroroso em que você se encontra, quem sabe. Levantar-se e seguir a passos firmes em direção àquele lugar que você um dia sonhou e aceitou que Ele daria a você. Eu disse que haveria uma conexão com a festa de hoje. Estou falando para líderes recém-formados, que passaram um tempo de preparo com um pastor, semana após semana, durante meses. Estou falando para pessoas que, dizendo não à sua própria comodidade, dizendo não à sua própria privacidade, têm aberto suas casas. E eu vou dizer uma coisa para você: eu jamais, ainda que apaixonado por esse negócio, jamais depositei a minha confiança de que a obra de Deus, o sucesso e o término da obra estivesse dependendo de uma ferramenta, de uma estratégia, de um método. Sinceramente, isso seria um desrespeito ao Espírito Santo de Deus. Ele pode usar qualquer coisa, qualquer pessoa, de qualquer jeito, mas me parece, e eu estou convencido, ao lidar com a igreja, ao conviver com ela, ao ter um rebanho e ao tratar dele, me parece que no isolamento nós somos mais fracos, que na privacidade, com as nossas coisinhas, nós somos mais fracos. Eu nunca vi ninguém saudável espiritualmente que não compartilhasse sua vida, que não comprasse a briga de outros e que não fosse humilde o suficiente para pedir ajuda para alguém. Amigos, o que a igreja da Zanotti está começando a fazer é uma tentativa para revitalizar a alma, o espírito. É até uma tentativa de que, ao longo desse caminho, quando alguns se arriscam a se acomodar e a ficar por ele, que outros possam dar as mãos para dizer: eu te ajudo, eu te fortaleço, vamos junto, se apoia aqui em mim. A vida que a gente vive, a cultura que a gente está imerso, elas estão conspirando com a chegada naquele lugar que o Senhor prometeu que daria a cada um de nós. Nessa manhã eu queria fazer um apelo a você: não encare cada um dos dias que você tem pela frente como se você tivesse condições nas suas próprias forças, com seu próprio esforço, você conseguir chegar do outro lado. Eu queria fazer um apelo a você:
para apreciar devidamente a promessa do Espírito de Deus e buscar o batismo diário todos os dias. Entenda que o batismo do Espírito Santo não é um prêmio para quem faz tudo certo. O batismo do Espírito Santo não é Deus olhando para a gente com uma vida incorruptível, Deus fazendo uma análise, revisando, quem sabe, as tuas últimas horas, dias ou meses, ou revisando os registros dos teus atos, dizendo o seguinte: quem sabe você merece. Não, não é assim. Muito pelo contrário, o batismo do Espírito Santo é justamente o que vai dar condições de efetuarmos as mudanças. Não há mudança a ser feita para a gente rogar o batismo do Espírito. É o batismo do Espírito que vai fazer com que a imagem de Cristo seja impressa em nosso coração e a nossa vida seja selada nele. Por isso, o próprio Jesus disse: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, imagina o Pai Celestial. E é nas palavras lá em Lucas que ele diz: também vos dará o Espírito Santo. Não é um prêmio, é a sua maior necessidade. Ou qual pai que ao filho lhe pedir um pão lhe dará uma pedra, lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião? Não tem lógica. Você não gostaria nessa manhã, diante de sair por esse corredor, antes de voltar para sua casa, você dizer ao Senhor: eu preciso disso, me perdoa a minha falta de juízo, os meus olhos estão embaçados, a minha vista, eu estou perdendo o juízo, me perdoa, Pai, hidrata a minha vida, por favor, que em cada um dos dias essa sede me leve a buscar do Senhor com intensidade aquilo que nos teus celeiros jamais vai faltar. Tem água para todo mundo aqui, para cada um e todo mundo. Você não vai querer dizer ao Senhor nessa manhã: por favor, Pai, quero renovar as minhas energias para continuar marchando, não fique pelo caminho. E por favor, quando a igreja incentivar você a algumas práticas, não finja que não é com você. Você precisa se envolver. Não é da parte de Deus que há necessidade no seu envolvimento, mas Ele sabe exatamente que para garantir que você chegue, saindo daqui e chegue lá, Ele te dá oportunidades para você se envolver, porque isso vai garantir a tua chegada ao destino final. Eu queria fazer uma oração, mas não antes de dar a chance de você manifestar-se, não antes de ficar claro para anjos e demônios de que lado você está e como você reconhece a sua necessidade. Quantos nessa manhã gostariam de rogar a água para que o Senhor pudesse inundar a sua vida? Você pode ficar em pé, eu queria orar por você. Louvado seja o nome do Senhor. Deus e Pai, nós te louvamos pela revelação da tua palavra. Te louvamos porque o Senhor não nos deixa às escuras em nossa caminhada, em nossa jornada cristã. Te louvamos porque a história passada nos dá garantias de quem o Senhor é e o que o Senhor está disposto a fazer para garantir a salvação de todos nós. O Senhor fez algo por nós, temos consciência disso. Em Jesus Cristo o Senhor cumpriu as suas mais caras e ricas promessas. Nele o Senhor derramou o céu inteiro como o seu maior bem, para garantir que o nosso resgate fosse pago. Mas o Senhor ainda pretende fazer algo em nós, porque não estamos habilitados. O Senhor pretende fazer algo em nós, porque ainda não refletimos teu Filho. Então que o teu Espírito possa descer sobre nós e um novo batismo seja concedido a cada um nesse exato momento. Eu não estou delirando, Pai. Não estou falando de algo que o Senhor já não tenha prometido. Não estou determinando nada, porque não há poder e nem virtude em mim, mas apelo às tuas promessas. Por favor, cumpre-as nesse exato momento, em cada um de nós, ao deixarmos esse recinto. Que voltemos para casa conscientes de que tivemos um encontro com o Senhor e renovamos as nossas forças em Ti. Ouve nossa oração, Pai. Nós a fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém.